Louvado seja o nome do Senhor, bom dia. Um dia muito agradável, não é isso? Com chuva, o Senhor nos presenteando, né? A cidade de Fortaleza, o estado do Ceará, com muita chuva. Chuva é vida, é alimento, não é isso? É graça de Deus. Eis que Ele faz chover sobre justos e injustos. Trazer hoje aqui uma breve reflexãozinha para nós. Se um médico, ele estiver diante de uma pessoa doente e ele não cuidar daquela pessoa, da sua doença, das suas feridas, não é isso? Ele está sendo um mau médico, ele não está sendo um bom médico, não é verdade? Concorda comigo? Ele está negando o seu juramento, não é isso? Aquilo que ele jurou diante dos homens, na sua formatura, no seu diploma, aquilo para o qual ele estudou, se dedicou. E se ele, como médico, estiver diante de uma pessoa doente e não tratar daquela pessoa, sabendo que ela está doente, ele sendo médico, ele não está sendo médico, não está exercendo o dom, o propósito, não é isso? Pelo qual ele vive nesta terra. E então ele é um mau médico. Um professor, diante de uma sala de aula, diante dos alunos, se ele, como professor, diante dos seus alunos, ele não for um bom professor, ele não ensinar, vê a ignorância dos alunos, vê a escuridão na mente das crianças, dos jovens, dos seus alunos, e ele, como professor, tendo o ensinamento, tendo o conhecimento, não é isso? Ele deixar os seus alunos na ignorância, ele também é um mau professor. Concorda comigo? E um pai, se ele vê o seu filho em perigo, e ele não resgatar o seu filho, ele como sendo pai, ele sabendo da responsabilidade que é ser pai, a responsabilidade dele que ele tem diante do seu filho, ele vê o seu filho correndo risco, ele não vai salvar o seu filho, ele não vai resgatar. Então ele não é um bom pai, ele é um mau pai. Mas se o médico for um bom médico e ele estiver diante do doente, ele não vai deixar o doente doente. Ele vai tratar, ele vai curar as feridas e ele vai dar o remédio para aquela doença e aquele doente ficar bom. Concorda comigo? Do mesmo jeito, um bom professor, ele vai se dedicar, ele vai ensinar, ele vai ministrar. Para quê? Para que os seus alunos saiam da ignorância. É isso? Para que os seus alunos recebam conhecimento e cresçam. Então, ele é um bom professor. E um bom pai que ama o seu filho, e ele vendo o seu filho no erro, na perdição, na condenação, no risco de morte, no risco de sofrimento, no risco da desgraça, um bom pai, ele socorre, ele é capaz de dar a própria vida pelo filho que ama. E assim é Deus. Então, se vossos pais, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, que lhe pedem, muito mais nosso Pai Celestial. Então, Deus, não é isso? Deus, ele é um ser, a palavra de Deus diz, Deus é amor. Olha, a palavra de Deus diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma vez um amigo meu falou assim, tem pessoas que a gente só pode amar de longe, entendeu? E tem muitas pessoas querendo amar Deus de longe, porque nós somos objeto do amor de Deus. Então Deus, ele nos ama, ele tem intenso ciúme. E Deus não é como um médico mau, nem como um professor mau, nem como um mau pai. Mas Deus é como um médico bom, que ele vê a doença e ele quer curar a doença. E ele cura a doença, ele tem um remédio para curar as doenças, as tuas feridas. Deus é como um bom professor, ele quer ensinar, ele quer iluminar, ele quer trazer a verdade, a luz, o conhecimento, a verdade que liberta. Deus, ele é um Pai de amor, de bondade e misericórdia. E ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Mas muitos de nós hoje estamos querendo o quê? Amar Deus de longe. Que Deus é bonzinho, no fim vai salvar todo mundo, entendeu? E quer que Deus me salve com o seu amor bonzinho, mas deixe eu aqui com a minha vida de pecado. E Deus não age assim. Deus não é um médico negligente, nem um professor negligente, nem um pai negligente. Deus, ele nos ama, ele tem intenso ciúme de nós somos objeto do seu amor. Ele enviou a palavra, enviou o seu Filho, o Espírito Santo. Ele é o médico por excelência. Ele se revela para curar, para salvar, para libertar. Ele é um professor por excelência. Ele quer trazer o ensinamento, a verdade, a luz, o caminho. E ele é um pai por excelência. Um pai tem autoridade sobre o filho para advertir, para corrigir, para disciplinar, para ensinar, para cuidar, para amar também. Então Deus é um ser completo, é um ser que não só é amor, é justiça, é verdade, é santidade. E ele derrama tudo isso sobre nós, em seu Filho, no seu Filho, Cristo. Nós não podemos ter uma relação com Deus, não é isso? Querendo só o amor dele e continuar uma vida de pecado. Não, preso, escravo do pecado, não. Deus veio para nos libertar. Deus veio para nos libertar. O pecado, ele é uma doença. O pecado, ele é uma ignorância. O pecado, ele traz condenação, traz morte. E Deus, no seu Filho, ele não só nos cura do pecado, ele não só nos ilumina para a verdade, mas ele nos liberta do pecado. Então, em Cristo, em Deus, na verdade, você não é só justificado do pecado, mas você é curado e você também é liberto. Mente renovada, sua mente não é mais escrava do pecado, sua mente agora é liberta na pessoa de Cristo, pelo Espírito Santo de Deus que te ilumina na verdade. Então, para que viver uma vida de escravo se você é livre? Para que viver uma vida de enfermidade se você é curado? Para que viver uma vida de escuridão, de trevas, de escravidão se você tem a luz, o conhecimento que liberta a verdade? A salvação, para que uma vida de condenação se você, Cristo, ele se deu numa cruz e ressuscitou, vive e reina para te salvar. Então, louvado seja o nome do Senhor. Deus não é para a gente amar de longe. A relação com Deus não pode ser uma relação baseada naquilo que eu quero, naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, não, mas naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus realiza na nossa vida. Ele é que é o Senhor, ele é que é o Criador, e ele demonstrou o seu amor. E o seu amor é o amor de um bom médico, de um bom professor e de um bom pai, que cura, que salva, que liberta. Se você quer uma relação com Deus baseada só nos seus interesses, Deus te ama, mas ele não concorda com tudo que você faz. Amar não é concordar. Amar não é concordar. Amar é um princípio absoluto. Amor é um princípio absoluto, fundado na justiça e na verdade. O amor verdadeiro, ele é um amor que ama a justiça, que ama a verdade. Então Deus, ele nos ama sim, um amor com justiça, com verdade, que cura, que liberta, que ensina, que livra da condenação, que nos livrou da condenação, da maldição, da lei, do pecado, da morte. E nos resgatou, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Ah, se o meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria as janelas dos céus e lhes daria o trigo mais fino. Ah, se o meu povo que me adora me adorasse acima de tudo, com o mel puro da rocha os sustentaria. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Se eu honrar e bendizer e obedecer e adorar, nós comeremos o melhor dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, a vida de Jesus nos ensina como glorificar a Deus. Ele foi servo, ele foi humilde, ele foi obediente, até morte e morte de cruz. E por que nós queremos viver de qualquer jeito? Por que nós não queremos obedecer? Por que nós não queremos honrar a Deus? Nós só queremos a parte boa. Nós só queremos a salvação, o perdão, mas não queremos obedecer, não queremos adorar, não queremos renunciar,
Não. O Senhor, ele começa uma obra e ele é fiel para completar. E a obra de Deus completa, ela cura, ela liberta, ela ensina, ela salva. Porque ele é todo poderoso. Fique na paz hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.